A Copa ainda não acabou e por algumas semanas milhões de pessoas vestem a mesma camisa, com as mesmas cores, cantam os mesmos hinos, comemoram os mesmos gols e sofrem pelas mesmas derrotas. Gente que nunca tinha se visto se abraçou, se abraça na rua, nos bares, em qualquer lugar. E até colegas de trabalho que mal trocavam um bom dia passaram a discutir escalação de time e outras coisas mais típicas do futebol, e famílias inteiras se reúnem para assistir os jogos da Copa juntas, e tudo isso por causa de uma bola rolando num campo de futebol. E a pergunta que sempre vem à minha mente é: será que foi por causa do futebol? E o vídeo de hoje é sobre isso. Por que a Copa do Mundo de futebol desperta tudo isso na gente? Então, falar sobre isso. Oi, eu sou o Richard e aqui no nosso canal a gente fala do que o mundo e a vida têm feito com a gente. E a Copa do Mundo não acabou ainda, né? A gente ainda está lutando, né, para ganhar o título, mas toda Copa é sempre a mesma discussão. Tem gente que ama, tem gente que acha um exagero, tem até gente que diga que é só mais um jogo de futebol. E a questão central da nossa discussão de hoje não é sobre futebol, porque o objetivo aqui é tentar entender se a Copa importa ou não. E ela importa. Na verdade, a resposta é sim e não. E a questão é, mesmo para quem não gosta de futebol, para quem não acompanha tanto, é por que a Copa continua emocionando tanto a gente? Porque milhões de pessoas param para assistir os jogos. E porque uma simples vitória parece significar muito mais do que um resultado de um jogo de futebol. E por que a derrota mexe tanto com a gente? Porque na verdade tem uma coisa muito mais profunda que está acontecendo. E não é só futebol, porque se fosse só futebol, seria até difícil de explicar o que tem tanta gente adulta que até chora. E por que uma vitória parece trazer tanto orgulho que vai muito além de um esporte, vai muito além de ganhar um jogo de futebol. E por que uma derrota machuca até quem nunca pisou num campo de futebol. Eu sou um desses casos. E aí a gente vê estranhos se abraçando como se fossem amigos de infância. Porque tem alguma coisa acontecendo ali que vai muito além do esporte. Porque o que emociona, na verdade, as pessoas não é o placar. É, na verdade, a sensação de estar vivendo aquilo tudo junto. Isso é estranho, porque a gente vive numa era, num mundo tão conectado, com celular, redes sociais, mensagens instantâneas. A gente consegue falar com qualquer pessoa do outro lado do mundo em segundos. Quer dizer, a gente nunca teve, ao longo da história da humanidade, tanta conexão e, ao mesmo tempo, a gente se sente tão isolado, muitas vezes. Nós temos contatos, mas pouca sensação de comunidade. Temos seguidores, mas pouca sensação também de pertencimento. Nós temos opiniões sobre tudo, mas cada vez menos experiências de que a gente está realmente junto de outra pessoa. Porque sem perceber, a gente foi construindo uma vida cada vez mais individual. Talvez isso ajude a explicar porque esses momentos coletivos continuam mexendo tanto com a gente. E olha, por milhares de anos os seres humanos viveram em grupo. Era uma questão de sobrevivência, porque a tribo oferecia proteção, oferecia identidade, oferecia um propósito e um lugar no mundo. E isso mudou, né? As cidades cresceram, a tecnologia avançou, a forma como nós vivemos mudou completamente. Mas parece que o cérebro humano continua querendo exatamente as mesmas coisas de milhares de anos atrás. E uma das coisas que a gente quer tanto, e é uma das mais fortes, né, na minha opinião, é justamente isso, a necessidade de pertencer, de sentir que fazemos parte de algo muito maior do que a gente. E talvez seja exatamente isso que a Copa revela, né, sobre nós. Não o quanto a gente gosta de futebol, mas o quanto a gente precisa se sentir fazendo parte de alguma coisa muito maior. E por algumas semanas, milhões de pessoas compartilham a mesma expectativa, a mesma esperança, o mesmo medo, a mesma comemoração. E por alguns instantes, a gente para de ser apenas um na própria rotina e volta a fazer parte de uma coisa muito maior e de construir uma história em comum. Talvez seja por isso que a Copa continua emocionando tanta gente, não porque o futebol seja a coisa mais importante do mundo, mas porque ele nos dá uma coisa muito rara ultimamente, e é um sentimento coletivo, uma identidade compartilhada, que é um motivo para milhões de pessoas olharem para a mesma tela ao mesmo tempo. E isso tem muito menos a ver com o esporte do que a gente
gente imagina. Porque talvez, gente, olha só, a tristeza que muita gente sente quando a Copa acaba não seja apenas pelo fim do futebol. Talvez seja pela perda daquela sensação rara. E é justamente do que a gente está falando aqui, de fazer parte de uma coisa maior e comum. E antes de fechar o vídeo de hoje, a reflexão de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Além da Copa do Mundo de futebol que acontece de 4 em 4 anos, que outro evento te dá a mesma sensação de pertencimento? Comenta aqui pra gente saber. E eu até fiquei curioso. Bom, e para fechar o nosso vídeo, quando a Copa termina, os estádios se esvaziam e as transmissões acabam e os jogos viram uma mera lembrança, fica ainda a sensação de que tudo isso despertou dentro da gente, nos nossos corações. Porque no fundo a Copa não mostra apenas quem somos quando nós torcemos. Ela mostra quem somos quando estamos em busca de um lugar para chamar de nosso. Talvez seja essa uma das necessidades mais humanas que existem. Não a necessidade de vencer, como muitos acreditam. E também não a necessidade de ter razão, mas a necessidade de fazer parte de algo muito maior que a gente. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal com o sininho ativado. A Copa não acabou ainda, o Brasil ainda está na luta e vai dar bom, vai dar certo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.